estudar isomeria. O que é isomeria? Isomeria é estudo das partes iguais, né? Iso é igual, mero é parte. Nós vamos estudar então a isomeria das moléculas orgânicas, tá certo? Como que essa isomeria acontece nas moléculas orgânicas? A isomeria ela pode ser do tipo plana, tá certo? E aí quando eu vejo a isomeria plana, eu vou pensar na função, que é álcool, éter, cetona, aldeído. Pode ser uma isomeria plana de cadeia, tá certo? Cadeia beta, cadeia fechada. Pode ser de posição, em que posição está o grupo funcional, tá? Metil no segundo carbono, metil no terceiro carbono. E pode ser de compensação ou metameria, é quando eu tenho um heteroátomo no meio do composto. Tudo bem? Nós temos também a isomeria espacial, que é a geométrica ou a óptica. Nós vamos focar hoje na isomeria plana e a gente vai ver a de função, de cadeia e de posição. Então, o que eu tenho que perceber quando eu for analisar uma isomeria plana? Na isomeria, os grupos funcionais têm que ter a mesma quantidade de elementos. Então, tem que ter a mesma quantidade de carbono, de hidrogênio, de oxigênio. Então, a gente vai ver primeiro quais são os isômeros de função. Então, a função é diferente, mas a fórmula molecular é a mesma. Vamos olhar aqui, ó. C2H6O. Com essa fórmula molecular, eu consigo desenhar o etanol ou o etoximetano. Então, eu digo que o etanol e o etoximetano são isômeros de função. Possuem a mesma fórmula molecular, porém eu desenho funções diferentes. Então, presta atenção. Sempre um isômero de um álcool é um éter. Sempre, tá? Então, quando eu tiver um exercício de química, que ele está falando quem é o isômero deste álcool, você vai procurar um éter que tem a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio para achar o isômero do álcool. Nosso segundo exemplo é o C3H6O, tá? Que eu consigo desenhar um aldeído ou uma cetona, com a mesma quantidade de carbonos, oxigênios e hidrogênios. Repare, aldeído é sempre isômero de cetona. Então, quando eu quiser achar um isômero de uma cetona, eu tenho que procurar um aldeído. Então, isso aqui é isômero de função. Possui a mesma fórmula molecular, mas a hora que eu desenho a molécula está com funções diferentes. Tudo bem? Olha só, o ácido carboxílico vai ser sempre isômero de éster. Por quê? Só o ácido carboxílico e o éster possuem 2 oxigênios. Então, quando eu tiver que procurar um isômero de função de ácido carboxílico, eu vou procurar um éster. E aquilo que a gente já viu, quando for aromático, aí a gente vai saber que o álcool é isômero do éter, que pode ser isômero do fenol, por quê? Porque os três possuem um anel aromático. Uma outra isomeria de função é a tautomeria, tá? Onde o enol pode ser isômero do aldeído ou o enol isômero de cetona, por quê? Porque a gente tem que lembrar que o enol é instável. Então, se eu tiver um enol na extremidade, o isômero dele vai ser um aldeído. Se eu tiver um enol no meio da molécula, o isômero dele vai ser uma cetona. Aí você não vai colocar, é isômero de função, mas é um isômero de função do tipo tautomeria, ok?